Bom, eu quero entrar na proposta que, para mim, é a mais importante. A gente teve uma conversa anterior aqui com o Barsi, com o Luiz Felipe, com o Gustavo. A Luíse também teve na conversa. Infelizmente, a Luíse não pôde estar aqui. Talvez ela pegue o finalzinho, que ela me falou que talvez ela venha no finalzinho da nossa conversa. Mas o Barsi trouxe para a gente uma ideia, e eu queria que ele explicasse para todo mundo aqui, sobre tributação de investimentos em bolsa. Hoje em dia, a pessoa física que compra uma ação na bolsa e aufere lucro nessa venda, e essa venda é superior a 20 mil reais no mês, né, ele tem 20 mil reais para vender sem pagar imposto, acima de 20 mil reais, se ele auferir um lucro, ele tem que fazer um DARF e pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Quer dizer, comprou a 20 e vendeu a 21, vai pagar 15% de 1. Né? Isso, além de ser desproporcional, porque os fundos de investimento não pagam quando compram e vendem ações, isso também é trabalhoso. Muitos clientes mesmo, Alfredo, não vou investir em ações, dá muito trabalho fazer o DARF, pagar, calcular. Se eu fizer errado, vou ter que contratar um contador. Então, dá muito trabalho para o investidor. Queria escutar aí a opinião do Barsi sobre isso e ouvir a ideia que ele tem, que eu acho bem legal. Por favor, Barsi. Bem, eu estou cansado de comentar essa falta de isonomia, não é isso? Da pessoa física com os fundos, não é isso? Os fundos, eles têm esse privilégio, que é um privilégio odioso, na verdade, não é? Além de serem isentos, os fundos, eles é que têm o potencial para poder locar as ações, porque eles utilizam o quê? Utilizam o acervo do fundo para poder garantir essas locações, entendeu? E locam posições extraordinárias. Ainda hoje, olhando a relação das ações locadas, eu vi que a Oi tem 670 milhões de ações locadas. O nosso mercado não tem estrutura para suportar uma pressão de 670 milhões vendendo em um só pregão. Por isso é que as coisas são irreais. Recentemente, nós tivemos também uma outra empresa chamada Instituto Brasileiro de Seguros, que teve cerca de 370 milhões de ações locadas, é isso? E prejudica a imagem da empresa. Essa distorção de cotação prejudica a imagem da empresa. Então, eu digo o seguinte: grande parte das empresas que são alvos dessas locações, e essas locações são jogadas no mercado, elas têm seu preço distorcido, elas estão num preço real. Muitas delas são preços que são muito mais atrativos do que se poderia imaginar. Então, eu acho que nós devíamos ter uma tributação para os fundos, porque os fundos eles fazem miséria no mercado, a verdade é essa. No Brasil, eu ainda estou para acreditar que nós tenhamos fundos de investimento. 99% dos fundos que nós temos são fundos especulativos. Eles querem saber primeiro o que vai acontecer para bem, para comprarem na frente, e o que vai acontecer para mal, para venderem na frente. Então, a gente percebe que... E outra coisa que a gente já consolidou no mercado, não é a pessoa física que derruba o mercado, ou que aciona o mercado de uma forma expressiva. São exatamente essas instituições. Essas instituições, quando elas têm que vender, elas saem fora, não interessa o critério, tá entendendo? Vende a qualquer preço, e quando compram também tem que comprar tudo de uma vez, que não é o recomendado. Então, a minha sugestão seria o seguinte: inclusive para efeito de imposto de renda. Veja bem, o imposto de renda ele é obrigado a receber todos esses DARFs, não é isso? E correr atrás do DARF, não é? A Bolsa também criou um mecanismo
que fere a ideologia da contabilidade, né? Ela criou crédito sem débito, tá entendendo? O crédito sem débito é o seguinte: você faz uma operação e tem um prejuízo, você não recolhe. Então, o cidadão passa a ter um crédito. A minha sugestão era o seguinte: que todos pagassem o imposto de renda, todos. E a minha sugestão era um pouco mais agressiva, no sentido de privilegiar a tributação. A minha sugestão é que todas as vendas deveriam ser tributadas com 15% a título de antecipação de imposto. Com isso, o governo ficaria com o dinheiro, está entendendo? E caberia ao fundo ou ao investidor provar que ele não teve o ganho, ou provar que o ganho dele foi inferior àquilo que normalmente teria sido retido a título de imposto na fonte. Eu tenho absoluta certeza que o governo arrecadaria valores que nunca imaginaram acreditar. Então, a minha proposta é essa: inverter a situação, não é isso? Esperar que o cidadão calcule o seu imposto de renda e pague o DARF. Eliminar isso. Fazer com que a cada venda sofra 15% de retenção. Aí quem vai correr atrás de receber o dinheiro de volta é o investidor ou é o fundo, tá entendendo? E o governo se beneficiaria bastante disso aí. É a minha opinião. Agora, pode não ser a da Bolsa, claro, a da Bolsa não é, isso é evidente, né? A Bolsa, quanto pior, melhor para ela, né? Tá entendendo? Agora, lamentavelmente, os políticos não sabem disso, eles não se aprofundam, tá entendendo? Vocês vejam uma coisa também interessante. Eu combato bastante a distribuição disfarçada de dividendos, não é isso? Existem empresas aí que o membro do conselho ganha R$ 1.000 e o presidente do conselho ganha R$ 100.000. Isso, na minha opinião, é uma distribuição disfarçada de dividendos. Entendeu? Então, você tem que proteger. Por que é a empresa que determina o número de membros do conselho? Eu acho que o número de membros do conselho deve estar ligado ao número de diretores. Para que a empresa tem 4 ou 5 diretores e 15 membros do conselho? Isso daí o que é? É um papaníquel, tá certo? É uma perda que a empresa tem. Então, nós deveríamos ter políticos que se preocupassem em proteger o aplicador de todos esses absurdos que acontecem no nosso mercado, tá certo? Nós temos também a figura do PhD em olerite, né? Eu conheço vários que são... O PhD em olerite, sabe quem é? É aquele que está em 10 conselhos. Esse é o cara, é um PhD em olerite, porque o nome dele já foi alguma coisa na política, então as empresas colocam o cidadão como membro do conselho para dizer que alguém compartilha com a empresa, enfim, para prestigiar. Né? Mas eu acho que não há prestígio nenhum. Mas o pior seria colocar alguém no conselho, não só para prestigiar, para dizer que é um cara importante, mas para conseguir algumas facilidades, digamos assim, né? Também. Que eventualmente ele consegue por já estar tido no poder, né? Claro, não há dúvida nenhuma. Eu acho que, por exemplo, eu não vejo porque, aliás, olha, eu admiro muito o Wilson, que ele está voltando, porque ele é um cidadão objetivo, muito objetivo. Uma das propostas dele foi reduzir o membro de conselhos da Eletrobras. É um cabide de emprego isso aí, está entendendo? É um cabide de emprego. Tem pessoas que nem sabem o que é eletricidade e são colocadas no conselho. O maior absurdo que eu cheguei a ouvir em termos de conselho é quando a Dilma ela era presidente do conselho da Petrobras. E ela declarou publicamente, como se nós fôssemos imbecis,
que ela assinou a compra da Pasadena. A Ruivinha. Sem saber, ela não sabia, ela não viu. Não sabia que era uma put options. A Pasadena foi comprada por um fundo por 50 bilhões de dólares e a Petrobras comprou por 1 bilhão e 200 milhões de dólares 6 meses depois. Isso aí ninguém fala, puxa vida, né?